Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o da cabeça. Meu nome é Andressa. Eu me chamo Ítalo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Inquisição. Exatamente, um período marcante na história e que a gente convida todos vocês para participarem com a gente. Se você quiser aprender muito mais, vem com a gente! É isso aí, roda a vinheta. Bom, a Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, foi um período onde a Igreja Católica se denominava um governo divino na Terra. Eles julgavam as pessoas como pagãos ou também os famosos hereges, né? Exatamente. E nos tribunais da Igreja Católica, os réus que eram assim chamados pela Igreja Católica de hereges e pagãos eram justamente os que não faziam parte da membresia, digamos assim, que se eram revoltos da Igreja Católica. E os costumes, as práticas eram totalmente diferentes da Igreja Católica. E principalmente as ideias contrárias às doutrinas e aos dogmas que a Igreja apresentava. Sim, e ela teve dois períodos. O famoso é da Idade Média, que ela inicia ali durante o século XIII até o século XIV. E o outro período, que é a Idade Moderna, que eles chamam, inicia ali no século XIV até o século XIX. Ela aconteceu ali em Portugal e Espanha, porque era um país onde o catolicismo era a religião oficial do Estado, então era muito comum, e esse tribunal, injusto, dominou durante muito tempo. No Brasil, ele até veio para cá, mas foi por pouco tempo. Em torno de 500 pessoas foram julgadas assim, mas logo foi perdendo poder, não foi tão forte quanto na Europa, até que diminuiu, né? É verdade. E é importante ressaltar, gente, que esses tribunais que a Igreja estabelecia, haviam alguns motivos para acontecer, né? Era justamente a proteção das doutrinas que a Igreja Católica sempre visava. Porém, havia um erro crasso nisso tudo, que era justamente a oposição da força em si que a Igreja Católica estava exercendo. Ela poderia simplesmente anunciar essas doutrinas e esperar que o povo as recebesse. Todavia, ela usou da sua força, a força política que eles possuíam na época, para fazerem e obrigarem as pessoas a pagarem pelas suas opiniões e também a se aliarem a eles. Isso se tornou algo muito ditatorial, algo muito militar, e isso prejudicou muito a igreja durante os anos que foram se passando. Exatamente, foi uma coisa assim muito supérflua, foi muito além do que deveria ser. Porque houve muitas mortes, assim, por coisas absurdas. Exatamente. Por exemplo, as mulheres, haviam as famosas bruxas que eles chamavam, que eram, na verdade, mulheres que tinham poder de conhecimento apenas. Elas tinham ali ideias de plantas medicinais, ervas, elas faziam e curavam algumas doenças e tal. E a Igreja Católica via elas como bruxas, como feiticeiras e vários outros exemplos. Isso cresceu também para os judeus, inicialmente, porque a Igreja Católica viu os judeus como pessoas pagãs, porque a doutrina era um pouco diferente, né? Também a gente pode observar que isso cresceu para os negros, homossexuais, e assim começou. Qualquer coisa que eles viam, que eles julgassem que aquilo fosse pagão, que não fosse de Deus, que fosse completamente fora do que eles estavam acostumados, para eles aquilo já era um motivo para tanta barbaridade, não é? Exatamente. O arbítrio da igreja era justamente as suas ideias. A opinião pública não tinha valor. E isso tudo se tornou, como já foi dito, um sistema ditatorial da Igreja Católica naqueles períodos. Sim. Né? Inclusive, foram vários tipos de torturas, assim. Exato. Tinha a excomunhão, tinha a fogueira, que é muito conhecido. Tinha também várias espécies de torturas que eles usavam alguns instrumentos, para fazer. Tinha também o confisco de bens para aqueles que tinham, uma vida melhor. Exatamente. E vale lembrar muito bem do famoso episódio de Galileu Galilei. Ele era um astrônomo, E ele propôs que, na verdade, a Terra não era o centro do nosso sistema solar. E isso foi uma espécie de golpe para a igreja, porque eles diziam que a gente era o centro, que Deus tinha feito a gente, então tudo girava ao nosso redor. Então, quando Galileu fez as observações astronômicas dele, com a lunetazinha dele, aí ele fez um estudo, propôs que não, que era, na verdade, um sistema heliocêntrico, e ele começou a mostrar isso para as pessoas. Daí a Igreja Católica foi lá, disse que aquilo era uma barbárie, que nada daquilo fazia sentido, e obrigou ele praticamente a mudar esse estudo, a dizer que era apenas um hobby dele aquilo, mas que não era real. E aí, ou então ele seria morto na Inquisição e levaria ele para julgamento. Ele foi para julgamento,
quando ele chegou lá, por medo, obviamente, de morrer, né? Exato. Ele negou todo o estudo, falou que não era real. Inclusive, existe até uma lenda que quando terminou o julgamento, ele se virou de costas e falou assim, e ela ainda continua girando. Ou seja, por mais que a Igreja Católica tivesse todo o poder ali, pudesse fazer tudo o que quisesse, nada poderia mudar o fato que é real, a não ser que você tenha poder, mas isso seria, na verdade, uma mentira, né? Exatamente. E esses anos de escuridão, eles perduraram por muitos séculos, até que em um certo momento da história, surgiu um vulto da Igreja Católica chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano da categoria maior que existia da igreja, que percebeu que todo esse sistema de julgamento estava errado, né? Sim. Ele se levantou como luz no fim do túnel para mostrar a toda a população que a verdadeira cristandade não era de julgamento, de ódio, de opressão, mas era de amor, de misericórdia e graça. E ele, no ano de 1513, por volta do dia 18 de outubro, ele afixou na porta da capela da igreja de Wittenberg as suas 95 teses e marcou o período da reforma na igreja protestante. E isso a gente observa que mudou totalmente o panorâmico da visão que a igreja possuía. E isso trouxe vários benefícios, como a mudança dessa visão na Europa, inclusive na Alemanha, e isso se passou aos outros países também, onde a igreja católica predominava. E para concluir, né, a gente mostra esse período que foi bem marcante e que com certeza atrasou a humanidade um bom tempo, mas eu acho que ela foi o suficiente para demonstrar que o conhecimento é o que muda tudo e o que dá rumo para o caminho da humanidade. Esse é o nosso vídeo e a gente fica muito feliz que vocês tenham assistido. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Até a próxima! Fica com Deus! Este trabalho foi apresentado como um requisito avaliativo administrado pela docente Vivian Amorim, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e FPA Campus Tucuruí.